Então, pessoal, boa noite a todas, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui com muita alegria nesse evento do curso de farmácia em parceria com o Cafarma aí organizando, estando à frente aí, com um trabalho primoroso, muita organização, muita sensibilidade, muita dedicação. Mais uma vez, parabéns, Cafarma, por estar sempre contribuindo com o crescimento do nosso curso. E hoje eu estou assim, muito feliz, né? Todo dia eu estou feliz, mas hoje eu estou mais feliz ainda, né? Porque a gente está tendo o privilégio, a honra de receber aqui hoje, não sei se vocês sabem, o professor Wilson Sabac. O professor Wilson Sabac, ele nada mais é do que o fundador do curso de farmácia, que hoje fazem parte. Vocês podem aplaudir aí, bater palminhas aí para o professor, porque ele merece bastante. Olha quantas palminhas aí, professor Sabac. O professor Sabac, além de ter contribuído, né, para a formação desse curso, né, que é um curso hoje muito importante aqui na nossa cidade, o professor Sabac foi meu professor. Acho que ele é tão jovem, ele começou... Ele é começou como um garoto prodígio, bem jovenzinho, foi meu professor de química farmacêutica na época, mas vocês vão ver aqui pela conversa que a gente vai ter aqui, que ele é, de fato, um expoente na nossa profissão, né? Então, quando a gente fala em farmácia magistral, não tem como a gente não lembrar e não falar do professor Sabac. Quando a gente fala em implantes hormonais, em manipulação de implantes hormonais, não tem outro nome, acho que no Brasil tem, né? Então, o professor Sabac é uma pessoa que tem muito a contribuir, né, com a formação de vocês, assim como contribuiu bastante com a minha formação. É por isso que eu estou fazendo toda esse preâmbulo assim, e falo com muito carinho, né, porque de fato é um profissional brilhante, né, e que tirou ali um pouquinho do seu precioso tempo para estar aqui falando com vocês, né, compartilhando um pouco da experiência dele. Professor Sabac, eu vou passar agora a palavra para o Cafarma, que vai proceder com a apresentação mais formal, né, do seu currículo, mas aqui a minha gratidão, um grande abraço, é uma alegria ter você aqui com a gente, tá, professor? O senhor aqui com a gente. Muito obrigada. Passo a palavra para o Cafarma. Boa noite a todos. Desde já quero pedir desculpas por não estar de chamada, certo? Bem, eu me chamo João Lucas, faço parte do Centro Acadêmico de Farmácia Unime Salvador, Cafarma, e quero dizer a todos vocês que sejam muito bem-vindos à nossa segunda noite de palestras da terceira jornada acadêmica de farmácia. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a cada um dos nossos palestrantes, em nome do professor Wilson Sabac e Emily Vitória, né, que eu tenho certeza que eles estarão trazendo palestras incríveis e enriquecedoras a cada um de vocês. Segundamente, eu queria saudar, né, a nossa equipe, a equipe do Cafarma, em nome da presidenta Camila, né, Cafarma, que por mais um ano vem dando show de organização, como disse a professora Ana Patrícia. E para começar, eu quero desejar uma ótima noite de palestras para cada um de vocês, né, que vocês possam ficar à vontade, sintam-se em casa. Professores, uma excelente palestra, viu? E lembrando a todos que mais tarde aqui falando a palavra-chave para a lista de presença. Boa noite a todos e tenham uma excelente noite. Eu já posso começar? Um momentinho, professor. Irei passar a palavra para a Camila. Pode começar sim, professor. Boa noite, fique à vontade. Então, boa noite a vocês todos. É um prazer estar com vocês. Os elogios aí que foram apresentados pela professora Ana Patrícia são recíprocos. Na verdade, eu é que tenho grande orgulho de tê-la. E outrora, né, como ela muito
emocionalmente colocou como ex-aluna. A professora Ana Patrícia foi minha aluna na Universidade Federal da Bahia, na disciplina de Química Farmacêutica, que muito me honra. E, como ela disse, nós fizemos, né, a fundação aí do curso de farmácia da Unime. Eu estive aí desde que o curso foi fundado até o seu 12º ano e formei cerca de 22, 23 turmas de farmacêuticos desde a minha chegada, na verdade, a fundação do curso aí da Unime Salvador, e mais umas 15 ou 16 turmas na Unime Lauro de Freitas, quando eu fui também coordenador concomitantemente das atividades. E se a professora Ana Patrícia coloca-me como um expoente, ela também é um expoente. Vocês têm muita sorte de ter uma docente como ela, que é uma grande colega, uma farmacêutica de renome nacional, uma pessoa que tem uma experiência, uma profissional que tem uma experiência vasta na área de atenção farmacêutica e muitíssimo me ajudou com este curso que hoje vocês realizam, na condição de professora de disciplina, bem como organizadora e coordenadora de extensão, projeto de extensão que conversava sobre atenção farmacêutica. Então, é uma honra muito grande recebê-los e participar, não é, desse processo tão bonito, como a professora já tinha me afirmado, que vocês estão a realizar. Vocês me ouvem bem? Está tudo ok? Vocês me ouvem bem? Sim, professor. Ótimo. Então, conforme nós tínhamos acordado com a professora Ana Patrícia, nós iremos conversar um pouco sobre tecnologia de implantes, né? Como a professora Ana Patrícia muito bem colocou, eu sou farmacêutico magistral, tá certo? Então, assim, eu trato de farmácia magistral desde 1998, tá? Então, minha farmácia mais antiga vai fazer 23 anos, agora no próximo mês de novembro. Eu labutei a minha vida inteira com esta especialidade da nossa e, concomitantemente a isso, a questão do magistério, tá? Eu ainda labuto na área do magistério, né? Eu sou professor de farmacotécnica e tecnologia farmacêutica da Universidade do Estado da Bahia, né? Passei também lá pela Universidade Estadual de Feira de Santana, a UFES, e também estive aí com a Unime Salvador e a Unime Lauro de Freitas, como eu falei há pouco, por 12 anos. Bom, quando nós vamos tratar, né, de tecnologia farmacêutica e farmacotécnica, e obviamente eu estou a tratar disso porque são duas áreas que praticamente cobrem, né, todas as atividades que eu realizo hoje na farmácia magistral, né, nós não podemos deixar, né, de citar da mesma forma que não podemos deixar de falar de farmacotécnica e tecnologia farmacêutica com implante hormonal, não podemos deixar também de lembrar que esta forma farmacêutica foi desenvolvida pelo nosso querido, né, que não está mais entre nós hoje, o professor Dr. Elcimar Metzger Coutinho, tá? A quem eu tive a honra de ser aluno na Universidade Federal da Bahia, há muitos anos atrás, e que depois de formado eu tive a grande honra e a satisfação de poder trabalhar com ele, e com ele muito aprendi na minha vida profissional, assim como outros tantos docentes que eu tenho como referência em minha vida, não só profissional como pessoal, porque tornaram-se grandiosos amigos,
não é? E pessoas que me aconselharam. Né? Muitos não estão mais aqui neste plano, mas com certeza devem estar muito felizes por terem seus discípulos, seus alunos, que puderam levar à frente os seus nomes. Os que aqui estão neste mesmo plano que nós, eu agradeço muito, né, pelo fato de terem contribuído com a minha formação. Mas voltando especificamente para a tecnologia dos implantes hormonais, nós precisamos entender primeiro o que é um implante hormonal, tá certo? Bom, um implante hormonal, na verdade, trata-se... Agora, gente, se vocês precisarem e quiserem, o debate fica muito mais enriquecedor quando, né, a apresentação fica muito mais enriquecedora quando vocês fazem perguntas, ok? E as perguntas são muito interessantes porque enriquecem, tá certo? E tiram um tom mais monótono, né, da apresentação. Parece que alguém está com o microfone aberto. Bom, então, um implante hormonal nada mais é do que uma forma farmacêutica, né? E acho que a gente está falando para os acadêmicos que acabaram de chegar, outros tantos estão aí já em semestres mais avançados, que com certeza já fizeram uma disciplina de farmacotécnica, já fizeram as disciplinas de microbiologia, porque são requisitos importantes para que a gente possa entender. Eu, enquanto isso, vou fazer uma apresentação que todos, né, possam compreender em quaisquer que sejam o nível de cada um no curso. Então, o implante hormonal é uma forma farmacêutica, um tanto quanto invasiva, tá certo? É administrado no subcutâneo, no tecido subcutâneo, né, logo acima, né, no primeiro quadrante aí do glúteo, né, acima do músculo glúteo, e, obviamente, não encostando nele, tá lá no subcutâneo, é logo abaixo da pele, e é um dispositivo de mais ou menos, né, que varia de 3,6 a 4 centímetros de comprimento, portanto, é um dispositivo muito pequeno, e tem um diâmetro de não mais que 1,5 a 1,8 milímetros, então ele é muitíssimo delgado, muito fino, e dentro do qual nós acondicionamos 100 recipientes, tá? Recipientes são substâncias inertes do ponto de vista farmacológico, mas que são muito importantes, um papel bastante delicado e destacado na forma farmacêutica, tanto quanto a sua absorção, quanto ao seu volume, quanto ao formato, não é, desta forma farmacêutica, a sua dose de liberação, todos esses detalhes são muito ligados à questão dos recipientes. Mas, nos implantes, nós não temos esta necessidade de adicionamento de outras substâncias que não aquela que representa um princípio ativo, né? A substância ativa que vai desenvolver as suas atividades farmacológicas. No nosso caso, são hormônios, tá? E aí alguém pergunta, o que é um hormônio? O hormônio, na verdade, é uma substância, tá certo? Que tem características farmacológicas e cujo local, não é, de síntese, cujo local no organismo de liberação, seja, isso aqui eu estou falando de forma fisiológica, né? Vocês já devem ter estudado, se não, vão estudar agora anatomia e fisiologia, que provavelmente aí são no currículo da Unime, a gente chama de ciências morfofuncionais, e acho que eu não sei se ainda é A2, A3 ou A4, e A4, na verdade. Então, o hormônio é uma substância que é sintetizada em um determinado ponto do organismo, mas que vai apresentar o seu efeito em outros órgãos bastante distantes, entre aspas, daquele no qual ele foi sintetizado. Tá? Isso eu estou falando em hormônios bioidênticos, os hormônios que são comuns e que são aqueles de natureza fisiológica, ou seja, aqueles que são produzidos pelo organismo humano. Bom,
Um implante hormonal, ele é oferecido ao paciente nesta forma farmacêutica, porque para que este paciente possa tratar de distúrbios, né, de hormônios, logicamente, esses distúrbios costumam ser mais pronunciados nas mulheres após o climatério, né, que é o momento em que ela entra na menopausa, tá? Em homens também, né, geralmente a partir dos 40, 45 anos, porque as taxas de hormônios elas começam a decair, né, em função do avanço da idade dessas pessoas. Outro tipo de hormônio que nós podemos trabalhar nessa forma farmacêutica implante são aqueles são hormônios sintéticos, tá certo? Que são moléculas que desempenham um determinado efeito farmacológico necessário para, vamos dizer, para situações como distúrbios ginecológicos, né? Miomatose, endometriose, tensão pré-menstrual, ou mesmo a mulher necessita deste hormônio, desta molécula, utilizando-a como um contraceptivo, ou esta mulher pode usar também para outras situações que não essas exatamente que eu venho a apresentar, mas que todas têm a sua fundamentação numa condição de terapia, de tratamento, tá certo? Para a cura ou determinadas situações nas quais esses hormônios precisam ser repostos. Os hormônios, para serem repostos, eles, então, um repeteco aqui para vocês se situarem, para depois eu comentar mais sobre a tecnologia, que é o tema fundamental dessa nossa apresentação. Então, essas moléculas, né, que a gente chama de hormônio, todas elas, para vocês que alguns já fizeram a farmacognosia, têm como núcleo central, na verdade, os hormônios são esteroides, tá certo? Eles têm como núcleo central o ciclopentano peridofenotreno, que vocês devem ter estudado, com certeza, na disciplina de farmacognosia, aqueles que já fizeram, os que não fizeram vão, com certeza, estudar. Esse núcleo que é tão fundamental é o núcleo de todos os hormônios esteroides, é o núcleo dos corticosteroides, né, da prednisona, da prednisolona, da dexametasona, não é? da hidrocortisona, né? É o núcleo do colesterol, né, o núcleo fundamental do colesterol. Então, todos os hormônios esteroides e todos os glicocorticoides, eles têm como núcleo central o ciclopentano peridofenotreno. O que os diferencia radicais, orgânicos e substituições, né, nas porções laterais desse núcleo fundamental, que é o ciclopentano peridofenotreno. Então, nós temos como hormônios bioidênticos, o nome já está dizendo, são aqueles que são produzidos pelo próprio organismo, tá? A testosterona e o estradiol. Tá certo? O chamado Z7 beta-estradiol ou estradiol M-hidratado. M-hidratado porque ele acompanha o meia molécula de água, tá certo? Um meio da molécula de água acompanha, por isso M de metade, M-hidratado. Então, esses hormônios, como eles se comportam e qual a condição de liberação dentro deste dispositivo. Como eu disse, esse dispositivo é um tubo, tá certo? Muito delgado, muito flexível, pequeno, né? Ele varia de 3,4 a 4 centímetros e é um material feito em silicone, tá? O silicone é um tipo de molécula que apresenta o átomo de silício como um heteroátomo, tá certo? E ele integra uma molécula orgânica, tá? Então, é um heteroátomo aí que é apresentado numa molécula orgânica, na verdade, é um polímero, tá certo? E o que é um polímero? Uma unidade, é uma molécula gigantesca, tá certo? Que
apresenta, vamos dizer, estruturas fundamentais que se repetem. Essas estruturas fundamentais que se repetem são chamados de monômeros, né? Já estudou aí a química orgânica, deve estar lembrado quando o professor ou a professora deve ter citado lá o que é um polímero. Então, esse polímero de silicone se repete essa unidade, e essa unidade chama-se de metilsileno-diol, ou seja, é um átomo de silício, acompanhado de dois radicais metil, tá certo? E 2 radicais hidroxila, né? Não se esquecer que o silício faz parte do grupo 4A da tabela periódica, ele é do mesmo grupo do carbono, né? O grupo 4, né? Apresenta 4 elétrons na última camada. Então, carbono, silício, germânio, estânio e chumbo são os elementos que integram a família 4A da tabela periódica, são elementos que apresentam, assim, principalmente o carbono e o silício, essa possibilidade de formar longas cadeias. Por isso, um polímero de silício não é algo de se estranhar a existência, né? Então, a gente, vulgarmente, de uma forma muito simplista, chama de silicone, tá certo? Mas existem diversos tipos distintos de silicone. Todos apresentam uma molécula orgânica que possui no seu interior um heteroátomo de silício. Por isso esse nome, silicone, vem de silício, tá? E existem diversos tipos, existem aqueles silicones, e aí falando, né, obviamente, de aplicações médicas, tem os silicones que vão mimetizar uma mama, né, quando a mulher faz um determinado tipo de excise dessa mama, né? Ele vai fazer toda uma cirurgia de retirada da mama, então pode-se recompor essa estrutura com um derivado de silicone, tá? É um tipo de silicone específico. Para os implantes, nós usamos também um tipo específico de silicone, um pouco diferente, diferente daquele utilizado na prótese mamária, mas que apresenta características fisicoquímicas muito semelhantes. É um tipo de silicone, obviamente, que atende a determinados padrões de especificação, tá? E essas especificações são relacionadas à citotoxicidade. De quando em vez a gente vê aí nos noticiários. Vocês estão me ouvindo? Porque eu estou achando tudo tão silencioso e às vezes pode ter sido a conexão que caiu, mas... Está tudo ok. Okay. Perfeitamente. Está ouvindo sim, professor. Ótimo. Então, tá ótimo, professor. Então, essa molécula, esse tipo de silicone, perdão, que parece muito, não é, com o silicone utilizado na prótese mamária, é a mesma coisa. Eu estou fazendo essa analogia com a prótese mamária, porque é o que as pessoas mais conhecem, né? Aquele silicone que coloca-se na região do glúteo, a mulher coloca geralmente para aumentar o volume do glúteo, que alguns rapazes colocam na região do bíceps, o tríceps, para aumentar um pouco e modelar essa área. Mas o nosso silicone não tem nada a ver com modelação, não tem nada a ver com estética, não tem nada a ver com nenhum tipo de situação que não seja a veiculação de um fármaco. Então, tem finalidade única e exclusivamente terapêutica. Então, este silicone, ele atende e deve atender determinadas características, né, na verdade, de especificações, para que ele possa ser implantável, para que ele possa ser usado como uma forma farmacêutica invasiva que o é, né? Nós não vamos ir em músculos, nada disso, mas, de uma certa forma, é uma forma farmacêutica parenteral, não deixa de ser. Todo mundo acha que parenteral só são os injetáveis, mas, a partir do momento que eu inseri esse material no subcutâneo, tá? Logo na epiderme, tá? Logo abaixo da epiderme. Então, a gente encontra aí a derme, que é um tipo de tecido, tá? No qual a gente já encontra vascularização. Essa é a grande diferença entre a epiderme e a derme. A epiderme é feita de células mortas, né? São chamados queratinócitos. Essa parte mais externa que a gente observa na pele. Logo abaixo dela vem
a derme, tá? E na derme você já encontra vascularização, ou seja, você encontra vasos sanguíneos. Portanto, nesse momento, você já tem quando você faz a inserção do implante e o hormônio chega à corrente sanguínea, então a gente já tem então uma forma parenteral. Você burla, no bom sentido, né, todos os aspectos relacionados à absorção de fármacos pelo sistema digestório. Então, a grande vantagem de você administrar fármacos por via parenteral, por exemplo, é você driblar o efeito chamado efeito de primeira passagem. O efeito de primeira passagem é a chegada do fármaco até o fígado. E isso se dá, vocês vão estudar também, aqueles que são mais novos, vamos estudar, eu não sei exatamente se está morfofuncional 1 e 2, né? A professora Ana Patrícia ainda trabalha com morfofuncionais, ainda né? 1, 2, 3 e 4, ou 1, 2, 3, eu não sei. Sim, exatamente. Nós temos então, as morfofuncionais, sim. Mas então, não mais 1, 2, 3 e 4. São 4, mas com outros nomes. Ah, tá. Então, em uma dessas aí, vocês vão estudar vão estudar anatomia e fisiologia, e vocês vão estudar a circulação enterhepática. Então, chegando até lá, esses fármacos vão sofrer metabolização de várias naturezas, desde reação de hidroxilação, de glucuronização, né, através da via do ácido glicurônico e tantas outras, até mesmo da citocromo P450, quando se tem aí um efeito mais tóxico, né, das drogas utilizadas por via oral, quando em concentrações muito elevadas. Então, esse tipo de efeito, chegada desse fármaco até o fígado, nós não encontramos com as formas parenterais, tampouco encontramos nos implantes. Então, a vantagem de se trabalhar com uma forma farmacêutica desta natureza, além, não é, do paciente não ter a necessidade de se preocupar, não é, com a administração múltipla de doses ao longo de dias, de meses, de anos, principalmente quem faz utilização constante de um determinado droga, de um determinado fármaco, ela vai precisar estar se lembrando, porque o dispositivo é inserido e ele é um dispositivo de longa duração. Então, existem, eu vou chegar lá daqui a pouco, mas existem implantes cuja duração é de 6 meses, implantes, na maioria das vezes, têm a duração de 1 ano. Então, é muito cômodo para o paciente, tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino, colocar, né, administrar um fármaco nesta condição, na qual ele não vai ficar se preocupando em múltiplas doses, em repetir doses. Ele vai fazer essa inserção, e daqui a pouco eu vou falar também sobre a inserção, e ele não vai se preocupar muito com esse processo seguinte, né, de ficar administrando doses múltiplas. Então, outra grandiosa vantagem é que, pelo fato da gente não ter efeito de primeira passagem, esses implantes podem serem tratados com doses muito pequenas. Então, quando nós vamos fazer, por exemplo, o paciente está com vamos sair do mundo dos implantes e vir para o mundo mais corriqueiro. Então, o paciente apresenta uma certa cefaleia por algum motivo e lhe é ofertado um comprimido de paracetamol. Para vocês terem uma ideia, um comprimido de paracetamol tem em torno de 750 miligramas. Um comprimido comum de dipirona tem 500 miligramas. Outros comprimidos de novalgina mais especificados têm 1000 miligramas, ou seja, 1 grama de dipirona. Se você observar que um implante de estradiol, por exemplo, ele tem 50 miligramas e ele dura 1 ano, 365 dias. Se você for comparar com 750 miligramas de um paracetamol, que tem uma meia-vida de 18 a 20 horas, você vai entender que é uma diferença catastrófica, uma muito pequenininha. Quando você vai dividir isso aí por 365 dias, você vai dar em torno de 140, 135 microgramas liberados por dia. Então, a possibilidade de efeitos colaterais e efeitos adversos, né? Todo mundo sabe que, né, nos cursos de farmácia a gente estuda isso com muita profundidade, sabe que efeito adverso não necessariamente é a mesma coisa de efeito colateral. O efeito colateral é aquele que você já conhece, né, de determinado fármaco,
E você não vai necessariamente ter a condição de descontinuá-lo. Mas, às vezes, um efeito adverso implica, sim, na suspensão do tratamento, né? Porque o paciente, por esses efeitos, ele não consegue continuar. Então, se eu vou usar um antihistamínico qualquer, eu sei que, só para ilustrar, eu vou ter sono, tá? Mal. E lá na bula do medicamento está lá descrito que você não deve operar atividades que exijam muita concentração, por exemplo, operação de máquinas pesadas, dirigir e tal, já é uma coisa comum, né? Mas um fármaco desse também, em determinados pacientes, pode lhe causar algum tipo de transtorno, algum tipo de efeito que faça com que a necessidade seja premente de suspensão da droga. Então, esse seria um efeito adverso. Então, para nós, no mundo dos implantes, a possibilidade é muito pequena, embora não seja nula e muitas vezes seja até pronunciada. Mas, matematicamente, né, se a gente for pensar do ponto de vista farmacocinético, a possibilidade é bem reduzida de você apresentar um efeito até tóxico, já que as concentrações são muito pequenas. Mas como é que se dá, então, essa liberação do hormônio que sai de dentro, né, de um tubo de silicone e esse hormônio, então, cai na corrente sanguínea? Como é que isso se dá? Na verdade, o hormônio vai puro, como eu já coloquei, sem adição de excipientes. Ele vai ali dentro muito fino. Claro que a granulometria, que é o estudo do tamanho dos pós, é muito bem delineada. Essas partículas sólidas que compõem o hormônio, elas precisam ter, né, seu polimorfismo conhecido. O polimorfismo tem a ver com o formato do cristal, né? Essas moléculas precisam ter o seu teor muito bem delineado. Essas moléculas precisam ter uma série grande de características fisicoquímicas muito bem delineadas, a fim de que ela preste-se como hormônio a ser veiculado na condição de um implante. Então, o que ocorre? Pois não? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, pode perguntar, se for o caso, pode interromper. Então, porque a conexão ficou, professor, ficou falhando, cortando, só fala. Minha fala está falhando? Aqui está normal, para mim está normal. Não estou percebendo. Eu vou repetir um pouquinho, né? Então, assim, o hormônio necessita, para ser empregado, né, ou veiculado na forma de um implante hormonal esteroide, um implante hormonal, ele precisa, essa substância precisa de apresentar determinadas características fisicoquímicas muito bem definidas, né? Este tipo de silicone precisa atender determinadas especificações, como, por exemplo, ele ser uma substância atóxica, né? Então, falando especificamente do hormônio, além dessas características fisicoquímicas, ele tem que apresentar, né, granulometria muito bem definida. Por quê? Porque ao fazer, obviamente que uma forma farmacêutica dessa natureza que vai ser inserida no subcutâneo é uma forma estéril. Então, a produção, a tecnologia de manufatura de um implante hormonal é muito diferente da manufatura de um produto farmacêutico que não tenha a necessidade do grau de esterilidade. O pessoal chama de esterilidade, né? Mas é esterilidade, porque vem de estéril, né? Estéril. Então, é esterilidade e não esterilidade, como algumas pessoas costumam pronunciar. Então, o grau de esterilidade já determina que a estrutura ou o conjunto de estruturas de laboratório necessárias para a produção desta forma farmacêutica absolutamente singulares. Então, você tem que contar com o conceito de salas limpas. Esse limpa aqui não tem nada a ver com a limpeza doméstica. O grau de sala limpa ao que a gente se refere é um grau extremamente
acurado, minucioso, no qual nós medimos até mesmo a quantidade de partícula por cada metro cúbico de ar, para vocês terem uma ideia do grau de precisão. Por que isso? Porque um produto, quando vai ser administrado de forma parenteral, ele deve obedecer também a 2 critérios, né? Além de ser estéril, ele deve ser apirogênico. Esse A aí, em português, quer dizer não presença de pirogênios. Os pirogênios são, para aqueles alunos que já fizeram alguma coisa em imunologia, não devo estar falando nada de novo, mas para aqueles que ainda não atingiram esse nível no curso, a pirogênio moléculas que vão gerar febre, vamos chamar assim, tá? São resíduos da parede externa, para quem lembrar aí da microbiologia, da parede externa de células gram-negativas, né? De bactérias gram-negativas. Para quem não se lembra, a bactéria gram-negativa, ela apresenta membrana celular, ela apresenta parede celular, que é aquele invólucro externo da célula que lhe dá sustentação, né, já que trata-se de uma célula autotrófica, e, além disso, né, ligado a essa parede externa, nós temos o quê? Lipopolissacarídeos, que fazem parte dessa porção ligada à membrana, a parede celular, que a gente chama de membrana externa. Então, o que acontece? Quando nós vamos proceder ao processo de esterilização desses implantes, nós destruímos bactérias, mas a gente destrói a forma vital, né? Mas não podemos esquecer que a bactéria é matéria também. Então, a partir do momento que ela deixa de reproduzir, ela está destruída, ela está lisada, mas os resíduos da parede externa ainda permanecem. Portanto, os lipopolissacarídeos, eles estão presentes, porque mesmo que você destrua a bactéria, mas você não destrói o lipopolissacarídeo por esterilização. Então, se esse material acompanha um produto farmacêutico que vai ser usado por via parenteral, ele pode apresentar lá na frente várias consequências negativas, né? Desde uma simples febre até exacerbações de processos inflamatórios que vão gerar sérios danos mesmo ao metabolismo, e isso é uma coisa que a gente não pode permitir. Então, todo um aparato de produção, mesmo que você vai esterilizar o processo, o medicamento no final do processo, você deve pensar também em não atingir, não adicionar, não somar a este produto ao longo das etapas de sua manufatura. Você não pode fazer o acúmulo de sujidades, entre parênteses, entre aspas, sujidades microbiológicas, principalmente de bactérias gram-negativas, tá? Porque essas é que possuem essa parede externa e que, mesmo lisadas, mesmo destruídas, esses compostos, que a gente chama de lipopolissacarídeos, vão estar presentes no produto final e que pode gerar, né, as chamadas endotoxinas, né, como eu falei há pouco, são moléculas que pertencem lá ao grupo de interleucinas, interleucina 1, 2, 3, 50, interleucina pra caramba, né, e isso é uma coisa muito complicada quando nós estamos a tratar de formas farmacêuticas parenterais. Bom, voltando à questão esse tubinho de silicone presta, muita gente pergunta como é que o sólido permeia uma parede de silicone, tá? Na verdade, quando você insere esse dispositivo, ele é selado nas extremidades, é um tubinho, tá? Muito pequeno, já muito delgado, em formato de silicone, um silicone atóxico. Obviamente existem normas internacionais e que muitas vezes delas emanam do FDA americano, da farmacopeia americana, da farmacopeia europeia, por que não dizer da farmacopeia brasileira, que não deixa muito a desejar em relação às farmacopeias de outros países, mas geralmente o mundo todo se refere e se dobra à farmacopeia americana, né, que é a United States Pharmacopeia, que o pessoal chama de, né, simplificadamente de USP. Esse USP não tem nada a ver com a Universidade de São Paulo, né? São as iniciais aí do nome da farmacopeia americana. E lá está descrito, sim, esse teste. A farmacopeia brasileira também está.
a farmacopeia europeia também está, e nós então preparamos, né, fazemos essas investigações para ver se esse tipo de silicone não vai causar nenhum tipo de citotoxicidade. Aí seria um tema para a gente discutir num outro encontro. E é porque ele faz utilização eles, na verdade, colocam o material em contato com uma linhagem de células, isso é uma coisa muito específica. Mas, bom, estando esse silicone isento da condição de toxicidade, ou seja, ele não vai agredir o tecido no qual ele foi inserido, os fluidos intersticiais vão passar por dentro deste tubo de silicone. Ora, o silicone é uma molécula polar. Apesar de ser um polímero, ele tem um grau de polaridade. E a gente já está na escola fundamental, né? Polar dissolve polar. Polar tem miscibilidade com polar. Apolar dissolve apolar. E moléculas apolares têm miscibilidade com outras tantas que também o sejam. Então, sendo o silicone uma molécula polar, a água presente no fluido intersticial, ela penetra, né, para dentro deste tubinho. Esse tipo de material vai acontecer, vai tornar-se um pouco mais, ele vai ter uma pressão interna, após a chegada da água, um pouquinho maior do que a pressão fora do tubinho. E aí o que vai acontecer? Essas moléculas de hormônios vão migrando através desta parede, essa parede, entre aspas, de silicone, tá? Que funciona, na verdade, não como uma estrutura porosa na qual a molécula está por esses poros. Não, a estrutura, inclusive, é uma estrutura esponjosa. O que vai acontecer é que essa estrutura de silicone vai se comportar como se fosse uma membrana semipermeável, como a membrana plasmática de várias células. Então, por um diferencial, por um gradiente de concentração, o hormônio vai migrar do local, do ponto onde ele está mais concentrado, para o menos concentrado. É como se fosse um tipo de osmose, tá? Processo de osmose aí que vocês estudaram lá na fisicoquímica, não sei se é princípios fisicoquímicos, eu não sei, aplicados à farmácia, não sei se ainda tem essa disciplina, quando era lá do nosso tempo de gestão. Então, depois, então, que este material, né, essa molécula, permeia, e de forma muito pequena, uma concentração bem pequenininha, como eu falei para vocês, não há necessidade, os implantes têm 30, 40 miligramas, e que vão durar 365 dias, portanto, a taxa diária de liberação está na casa dos microgramas ou até nanogramas, então são submúltiplos aí do miligrama, e, portanto, as concentrações são muito baixas. Então, depois que elas permeiam essa membrana, lembre que o dispositivo está inserido no tecido subcutâneo e nessa área já apresenta vascularização. Então, rapidamente, esta molécula penetra na corrente sanguínea, com um processo que a gente chama de absorção, e, portanto, dentro no sangue, então, vai se ligar a determinadas proteínas e, principalmente, é o SHBG, que é a proteína ligadura de hormônios sexuais, né? No caso do estradiol ou da testosterona. Né? Eu não vou entrar aqui no metabolismo em si dos hormônios, porque aí seria também uma outra discussão bastante grandiosa, uma apresentação bastante própria, e carreado por essas proteínas plasmáticas, esse implante, então, vai ser levado até, ou esse hormônio vai ser levado até o seu receptor, e aí depende muito de que tipo de hormônio você está a trabalhar, se é o estradiol, se é a testosterona, se são progestínicos, ou seja, aquelas moléculas que mimetizam, que imitam as ações da progesterona na mulher, e vão, então, exercer os seus efeitos farmacológicos. A testosterona e o estradiol, eu falo sempre que são bioidênticos e vocês já devem ter estudado muito claramente nas disciplinas ligadas à farmacologia e na fisiologia também, quais as ações dessas moléculas no organismo, até porque são muito importantes para que a gente estivesse aqui, para que a gente esteja aqui falando, por exemplo, tá? E
tratando-se ainda de uma estrutura, né, de um dispositivo, de uma forma farmacêutica parenteral, embora não seja um injetável, não seja um líquido, não seja uma injeção que eu vou fazer intravenosa, intramuscular, intratecal, intraarterial, nada disso, não deixa de ser uma forma parenteral, né? Todos os cuidados de esterilização, de apirogenicidade são e endotoxinas, e a presença, na verdade, o produto tem que ser ausente, isento de endotoxinas, né? E isso vem lá dos pirogênios. Então, esses controles devem ser muito bem rigorosos, né? Então, nós, farmacêuticos, temos uma responsabilidade muito grande sobre esta forma farmacêutica. E como é, então, que se faz a inserção deste material lá no subcutâneo? É uma forma muito simples, né? Na verdade, se faz uma anestesia local, né? Usando lidocaína, né? Que o pessoal conhece com o nome de xilocaína. Não há necessidade dela estar associada a um vasoconstrictor. Vocês sabem, alguns estão mais avançados no curso, sabem que a lidocaína ela pode ou não ser administrada ali para fazer anestesia local com o vasoconstritor, quando você tem um processo hemorrágico iminente ou que já está a acontecer, ou você pode usá-la pura, né? Pelo fato de que o sangramento vai ser mínimo, tá? Então você faz isso, não há necessidade de incisão com bisturi. Existe um dispositivo chamado de trocáter ou trocarte, é a mesma coisa, trocáter ou trocarte é a mesma coisa, são sinônimos. Você então, a depender da angulação, você faz... Vocês não estão me ouvindo? Tá tudo bem? Estamos sim, mas acho que alguém ligou o microfone. Eu vou silenciar todos, o senhor depois coloca o seu microfone novamente ativo. Tá. Então... Professor, ative seu microfone, por favor. Agora, já me ouve? Sim, sim. Pronto. Então, esse dispositivo, que é um trocáter, né, ou trocarte, é um dispositivo também que deve estar esterilizado, né, é um dispositivo metálico, né, e tem uma ponta em formato de bisel. Né? Bisel é aquilo que você vê lá na ponta da agulha, né, aquele corte meio que oblíquo, né, na sua extremidade, ele é muito pontiagudo. Você, então, insere aquele material, né, onde você fez anestesia, com a agulha, tá? E utilizando a xilocaína, logo 3, 4, 5 minutos depois da aplicação, o ambiente já está anestesiado. E então você vai fazer ali uma angulação, geralmente em torno de um ângulo de 30, 35 ou 40 graus em relação à superfície da pele, né? Mais ou menos num ângulo dessa forma, e você faz então a inserção. Depois você abandona esse material lá dentro, né, posicionado corretamente, e não há necessidade de sutura, nada disso, coloca-se um simples esparadrapo, né, faz-se todo inicialmente uma asepsia do local, utilizando antissépticos adequados, né, da clorexidina, tá, por exemplo, e você então faz a inserção, retira o trocáter, o dispositivo fica... Você, então, fecha essa lesãozinha que foi feita, essa incisão, na verdade, com um esparadrapo especial, né? E fica ali mais ou menos um dia sem molhar. No dia seguinte, a mulher já pode, o rapaz já pode retirar esse esparadrapo especial que cobre essa região, e é só a primeira indicação que das primeiras 24 horas ele não dance, não vá para negócio de exercício, não ande de bicicleta, não ande a cavalo, não vá fazer equitação, para que ele não possa tirar aquele implante do lugar. Aí, um ano depois, não é, esse implante vai ser, então, retirado, da mesma maneira, né? Para anestesiar o local. E outra coisa, você pergunta, mas como é que você pode saber onde o implante está? Você palpa. É muito fácil, né? Porque ele está logo abaixo da pele. Se por acaso a pessoa engordou muito, teve algum problema de ganho de massa, ganho ponderal nesse pé,
e que houve vamos dizer assim, um cobrimento dessa região com mais um aporte de gordura, por exemplo, que você não consiga palpar, você pode utilizar tranquilamente o ultrassom e enxergar, entre aspas, o posicionamento correto do implante. Faz-se novamente a anestesia, né, com um pouco de lidocaína, que o pessoal chama de xilocaína. Novamente coloca o trocáter, tá certo? Faz a incisão e vai deslocando, né, desselando, na verdade, esse implante, e o tubinho de silicone vai sair absolutamente o que? Vazio. O silicone não é absorvido pelo organismo de forma alguma, nem pode, né? Mas todo o hormônio que ali estava simplesmente passou para a corrente sanguínea ao longo de um ano, né? 365,0 dias, é um intervalo entre 11 e 13 meses, e claro que esse é um tipo de paciente ou um tipo de pessoa que precisa ser acompanhada com muita frequência, né? Então, os prescritores precisam estar o tempo todo monitorando, gerenciando a terapia, tá? E o objetivo pode ser... Eu não vou entrar em detalhes de farmacologia, porque cada hormônio tem uma farmacologia distinta, né? Eu aqui citei muito o estradiol e a testosterona por ser mais comuns para vocês, mas a gente trabalha com acetato no megestrol, por exemplo, que é um contraceptivo, trata-se com a gestrinona, que é uma substância muito androgênica e antiestrogênica, na verdade, antiprogesterona também. Vocês devem ter aí visto na fisiologia essas questões relacionadas, né, aos hormônios androgênicos e aos hormônios estrogênicos, né, viram toda essa questão do ciclo menstrual da mulher, né, todo o desenrolar disso, né? Então, essa molécula, ela se presta, a gestrinona, por exemplo, para a utilização, para melhoria, né, das condições da tensão pré-menstrual, de todas as moléculas, de todas as patologias, muitas patologias estrogênio dependentes, porque ele é um hormônio anti-estrogênio, tá certo? É também um inibidor da aromatase, né, uma enzima muito importante na conversão da testosterona em estradiol, tá? Apresenta efeitos colaterais já muito bem conhecidos em determinadas situações, pode apresentar um pouco pelo fato de ser muito androgênica, ela pode apresentar algum tipo de aumento, né, de gordura na pele, em algumas mulheres algum nível de queda de cabelo, mas isso tudo é gerenciável, isso tudo é monitorável, e as terapias são muito bem sucedidas quando são muito bem aplicadas e o dispositivo é muito bem preparado e manipulado. Então, diante dessa fala muito simplista do processo de produção do hormônio, do implante, né? Isso, como eu falei, isso é produzido em um ambiente asséptico, né? Isso é feito sob fluxo laminar, onde a gente tem um controle até mesmo da quantidade de partículas por metro cúbico de ar, como eu tinha dito, né? É um ambiente tecnicamente estéril, né? Onde você não vai encontrar nenhum tipo de micro-organismo viável. Então, fungos, bactérias, vírus não estão presentes, mas a nossa preocupação maior ainda é com a ausência de bactérias gram-negativas ao longo dessa preparação, a fim de que você não tenha endotoxinas no final do processo, e é uma técnica que só pode ser preparada, só pode ser exercida por nós. O farmacêutico tem que ter uma preparação muito grande, né? Eu hoje tenho orgulho de dizer, eu sou diretor, né, de uma farmácia de manipulação criada pelo professor Silmar Coutinho, que foi um grande médico, um grande farmacêutico também, um grande cientista que apresentou aí seus trabalhos e deu uma contribuição enorme na vida
do planejamento familiar, na questão da independência da mulher, não é? A mulher que outrora, como dona de casa, ela tinha apenas, né, na sociedade uma vocação para parir, né? E algumas pessoas até ficam chateadas quando eu falo parir, mas esse é o termo técnico, é parir. Então, ela emendava praticamente uma gravidez com outra. E nisso a vida passava e a mulher dedicava-se única e exclusivamente à maternidade. Mas claro que a mulher, isso é um fato, é uma coisa importante na vida da mulher, mas muitas delas querem planejar a sua vida, não querem ter tantos filhos, querem estudar, precisam trabalhar e, portanto, o professor deu uma contribuição muito grande, ele que inventou, ele que lançou o primeiro anticoncepcional injetável, que era o Depo-Provera, pulsando na vida das mulheres de todo o mundo, não é? E um cientista genuinamente baiano, né? Nasceu na cidade de Pojuca, que é inclusive a cidade da minha mãe nasceu também lá, e genuinamente baiano, né? E daqui foi para o mundo, deu aulas na Sorbonne, em Paris, deu aulas em Nova York, uma pessoa com uma capacidade fantástica, apresentou seus trabalhos ao Population Council, uma coisa importantíssima para a sua época. Então, isso a gente deve vamos dizer assim, aos feitos, né, tão grandes desse valoroso homem, desse cientista que foi o professor Simak, que foi também um grande farmacêutico, um grande médico, conhecedor de endocrinologia. Enfim, é um orgulho para nós brasileiros, nós baianos, né, termos tido uma pessoa. Ele nos deixou no ano passado, né, infelizmente, dessa doença horrorosa que nós estamos, esse momento terrível pandêmico que nós temos a viver, né? Infelizmente, ainda encontramos pessoas que negam a existência do vírus ou que negam, pelo menos, as suas condições de tratamento mais eficazes. Hoje, o que a gente tem é a vacina para atenuar os efeitos, mas ainda tem pessoas, eu não vou entrar aqui no mérito, mas assim, o que a gente fala é o que a ciência determina. Nós que somos professores, que somos estudiosos de determinadas áreas, precisamos nos guiar sob a égide da ciência, né? Não temos aqui que envolver aspectos pessoais e pensamentos pessoais. A gente tem que envolver ciência, única e exclusivamente, independentemente de crenças, de religião, de forma de vida, mas puxando aí para a nossa área, né, a produção de vacinas hoje também envolve nossa classe. Então, para aqueles, né, que têm uma vocação, para aqueles que, obviamente, quem escolheu o curso de farmácia previamente fez uma avaliação da matriz curricular, né, e observou quais são as disciplinas que são tratadas, quais são as disciplinas que são estudadas por essa profissão, né, e com certeza a área de medicamentos não deve ser estranha ou não deve soar mal nos ouvidos do aluno que está no curso de farmácia. Afinal de contas, ele vai tratar com medicamentos o tempo todo em sua vida. Então, eu me sinto muito honrado, né, por fazer parte, né, do legado, né, de continuar o legado do professor que tão gentilmente me preparou também com seus ensinamentos. Eu sempre interrogativo e perguntativo que sou, né? O professor sempre teve uma boa vontade gigantesca em esclarecer as dúvidas que eu tinha. Eu fui trabalhar com ele para uma consultoria de 40 horas e tenho 14 anos já nessa labuta aí de produção de implantes. Hoje eu sou o diretor farmacêutico desta empresa, que é a Eumeco, né, que é um acrônimo do nome Elcimar Mesker Coutinho, por isso Eumeco, né? E eu tenho hoje também o grande prazer, nós preparamos e estamos finalizando aí a entrega de um laboratório de primeiríssima em termos de tecnologia, em termos de avanço, não é, científico na manipulação. O Brasil hoje, a gente fala com muito orgulho também, é o país de vanguarda
na área magistral. Nosso país é um modelo, é uma referência para todo o resto do planeta em termos de farmácia magistral. O currículo de farmácia brasileiro é muito rico, né? E é isso que nos credencia a poder alçar voos tão altos. E, para vocês terem ideia, nossos irmãos sul-americanos, eles não fazem manipulação, né? Ou fazem de forma muito tímida. Então, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, são países que não têm. Na Europa também, poucos países, a não ser aqueles de origem latina, né, de língua latina, como Portugal faz alguma coisa, a Espanha faz alguma coisa, a França também faz alguma coisa, mas a grande maioria desses países vem para o Brasil para aprender conosco como preparar essas formulações magistrais. Magistrais porque o médico que prescreve, o prescritor determina, não só o médico, hoje também da área da saúde já prescreve, inclusive nós farmacêuticos, em determinadas situações também podemos efetuar nossas prescrições. E, por fim, dizer que hoje, assim, eu também tenho muito orgulho, porque nosso laboratório, nossa farmácia, que não deixa de ser uma farmácia magistral, é hoje uma referência, na verdade, internacional, e hoje nós estamos com um laboratório que é, assim, uma referência a nível de América Latina, e talvez, com certeza, talvez não com certeza, ele é o maior laboratório de manipulação de hormônios, de implantes hormonais do mundo. Então, isso é uma coisa que me orgulha muito, né, pelo fato de eu ter podido levar, e eu tento, né, levar essa bandeira com muita responsabilidade. Não é? É um casamento, que a profissão é um casamento que a gente faz, não é? É claro que a profissão tem que nos trazer também financeiro, né, porque a gente não vive de bolso vazio, mas é também muito importante que você goste, né, do que faz. Eu, graças a Deus, gosto muito do que faço. Talvez vocês tenham percebido uma ênfase, né, na minha forma de falar, é porque eu gosto muito do que eu faço, eu tenho muito orgulho da minha profissão, eu tenho muito orgulho do que eu consegui fazer. E ainda preciso fazer muito mais, tá certo? Então, eu agradeço. Se vocês tiverem algum tipo de pergunta, eu estou aqui pronto a responder, e convido vocês a virem para o mundo da farmácia magistral. É um mundo fascinante. Aqueles que gostam de química, que gostam de farmacologia, que gostam de estar num ambiente de laboratório, que querem produzir alguma coisa, que querem contribuir com a sociedade, né, verdadeiramente um trabalho que se sente farmacêutico é dentro de uma farmácia magistral, certo? Então, eu me coloco aí à disposição para dúvidas e passo novamente a palavra para os membros do diretório acadêmico e da ilustre professora, coordenadora do curso de farmácia, a professora Ana Patrícia Pascoal. Vocês me ouvem? Sim, professor. Muito boa a palestra. Eu gostaria de perguntar se alguém tem alguma pergunta para fazer para o professor Sabac. Pode levantar as mãos que eu vou chamando. Eu tenho uma pergunta, né? Professor, se algum estudante tiver o interesse de adentrar nesse caminho aí da manipulação de implantes hormonais, então ele já está no lugar certo, que é a Bahia, né? Onde a gente tem o maior centro de referência do mundo. Essa instituição, ela oferta estágio não obrigatório, os alunos que tiverem interesse, porque é algo bastante específico, né, muito, digamos assim, delimitado aquele espaço. O que é que ele pode fazer? Como é que ele pode buscar para ter uma experiência tão rica como essa? Eu sei que o senhor contratou um dos nossos egressos, né? Foi ele saindo da faculdade e sendo contratado. Então, se alguém quiser realmente entrar nesse
O que é que precisa fazer? Na verdade, basta que ele possa expressar seu interesse. Eu, inclusive, estou com 2 estagiários de instituição, na verdade, são 2 da mesma instituição, são de uma instituição privada, e eles entraram em contato conosco, se mostraram muito interessados, né, na área da magistral, e especificamente, né, pelos hormônios. Eles entraram no nosso site e viram e ficaram fascinados, né, pelo trabalho que a gente realiza, que é um trabalho, graças a Deus, é um trabalho de renome internacional, né? Nós temos pacientes que vêm de várias partes do mundo, né? Nós temos pacientes da Austrália, nós temos pacientes dos Estados Unidos, nós temos pacientes do Canadá, nós temos pacientes da Europa, né, da África, de todos os continentes que vêm, né, para o Brasil colocar e retirar esses implantes após um determinado período, já que em seus países de origem eles não têm esta possibilidade. Então, a condição do estudante é meramente levantar a mão, nos procurar. Nós temos um maior prazer em recebê-los. Nesse momento, nós estamos com 2 estudantes do curso de farmácia, que são nossos estagiários, que são assim, muito destacados, muito interessados, muito envolvidos. Agora, também é importante que ele tenha pelo menos feito a disciplina de farmacotécnica, não é? Que tenha feito a farmacologia, pelo menos tenha tido a disciplina de ciências morfofuncionais, para que o estágio não seja mais assim única e exclusivamente de preparar ou fazer a coisa de uma forma menos aprofundada, ou seja, não tornar o estágio uma coisa meio que mecanizada, e sim a cada dia, a cada momento, a cada receituário, a cada combinação, não é? A gente coloca também, permite que o estudante, às vezes, a gente faz uma reunião também para discutir um aspecto farmacológico. Nós somos bombardeados, no bom sentido, de perguntas de prescritores, né, aí do Brasil inteiro, e às vezes até de prescritores de outros países, e a gente tem que estar preparado para dar essas respostas, porque é um tipo de terapia muito peculiar, muito própria, como a senhora mesma colocou, e sem farmacêutico realmente não tem nenhum tipo de sentido. Então, nós estamos sim de portas abertas para aqueles estudantes que queiram, né? Nesse momento a gente está com esse quadro completo, mas daqui a pouco esses meninos terão seu estágio curricular completado e seu ciclo finalizado, e outros tantos podem vir a conhecer da técnica junto conosco. Será para nós um prazer. Obrigada, professor. Alguém mais tem mais alguma pergunta? Maria Wanda está com a mão levantada. Maria Wanda, pode falar. Maria Wanda? Gente, pelo visto, ela não está conseguindo falar. Mais alguém? Conseguiu agora. Boa noite, professor Sabac. Boa noite. Eu não estou ouvindo, estou ouvindo muito longe. O áudio está ruim. Você precisa, talvez, aumentar aí o volume do seu microfone. Eu não consigo ouvi-la. Eu estou vendo que ela está aqui com a mão levantada, mas não consigo ouvi-la. Caso alguém tenha outra pergunta, pode se dirigir ao professor. Aí, se Maria conseguir, a gente volta.
professor, tudo bem? Tudo Meu bem? nome é Cecília e eu queria, na verdade, tirar uma dúvida também enquanto estudante de farmácia e também enquanto mulher. Eu vejo falar muito sobre as questões das reações adversas, né, dos implantes. E eu queria saber como é que funciona, né, porque eu já acompanhei alguns casos em que algumas mulheres disseram que houve uma espécie de rejeição do organismo em relação a esses implantes. O senhor falou um pouco sobre, tocou no assunto de reações adversas, mas eu queria entender assim, mais um pouco sobre o assunto. Ok, nós não temos assim nenhum tipo, eu tenho 14 anos e eu não tenho nenhum tipo de situação que eu tenha presenciado nenhum tipo de processo de rejeição, tá certo? O processo de rejeição é uma situação voltada para enxertos, para situações de transplante, nas quais o paciente ele vai ter que usar imunossupressores. Tá? No nosso caso, nós não estamos tratando com um material que vá gerar nenhum tipo de incompatibilidade. Se houver algum tipo de processo inflamatório no local da inserção, ele foi um processo ele pode ter sido um processo relacionado com alguma condição de infecção durante a execução da técnica de colocação do implante, tá certo? Então pode ter acontecido algum problema com trocada e tal, mas o termo rejeição nós não temos, e também muito poucas vezes nós tivemos, mas raríssimas mesmo vezes, nós tivemos situações relacionadas a processos infecciosos que estejam diretamente ligados à condição da técnica de inserção. Porque o implante em si, ele é absolutamente estéril, inerte, inócuo, do ponto de vista, o silicone, em relação ao tecido. E como tratam-se de hormônios, é muito difícil que o tecido tenha, agora, claro, um processo ou outro alérgico em relação à molécula de determinados, principalmente dos progestínicos, isso pode acontecer, e é uma coisa meio que muito pouco previsível, né? Os processos alérgicos, eles são pouquíssimo previsíveis, mas a incidência também é muito, mas muito pequena. Eu acho que em 14 anos eu vi uma vez ou duas vezes isso ter acontecido, mas era um processo alérgico. Mas um processo infeccioso por conta do implante não tem nenhum tipo de condição. Talvez tenha algum tipo de informação meio que truncada nessa condição que você verificou, né? Agora, existem efeitos adversos que são próprios de cada molécula. Então, como eu falei, o estradiol e a testosterona é muito pouco, né? Porque são bioidênticos, ou seja, são exatamente iguais àqueles que nós produzimos pelas nossas gônadas. Agora, no caso da gestrinona, que é um hormônio muito usado pelas mulheres, né, tanto como contraceptivo quanto como uma droga usada para terapias ginecológicas, né, para desordens ginecológicas, como mioma, como endometriose, como TPM, né, e outros tantos que são usados também na síndrome do ovário policístico, que agora o pessoal chama de SOP, né, outros tantos voltados à questão concepcional, né, como contraceptivo, mas sobretudo a gestrinona, que trabalha, que é uma droga muito androgênica, ela é antiestrogênio, ela tem características antiestrogênicas e antiprogesterona, ela apresenta, sim, alguns efeitos androgênicos, como a gente tinha colocado. Em algumas mulheres pode haver aumento, né, da gordura na pele, pode haver o aparecimento de acne e também o processo de queda de cabelo. Isso são aspectos que a gente já conhece e são muito próprios da droga. Em outras mulheres, esses sintomas praticamente não existem ou simplesmente não existem. Não é? Isso depende muito do biotipo da mulher, depende de hábitos de vida e, se acontecer, são gerenciáveis e são conhecidas essas situações. Mas são próprias, né, de drogas que tenham características androgênicas
e que possam sofrer ação, né, no carbono 5 do ciclopentano do peridofenantreno, né, através de uma enzima chamada 5-alfa-redutase, tá? Essa enzima, ela transforma, tá certo, determinadas condições, tá? E esses efeitos são muito voltados para isso, mas, assim, condições relacionadas à rejeição não é um termo aplicável, né? Só se houvesse um processo de citotoxicidade do silicone, né? Mas não é o nosso caso, nós não trabalhamos com esse tipo de material. O que a gente observa na mídia, às vezes, são que algumas pessoas, assim, pouco informadas, elas pegam silicone de limpar determinados artefatos, né, de casa, silicone doméstico, e acabam inserindo ou em determinadas porções do organismo para efeito estético, né? E aí os resultados são muito severos, mas não é o que a gente vê com os nossos produtos. Professor, porque assim, na época do ocorrido com a pessoa que é próxima a mim, ficou assim nítido que se tratava de uma questão de um material tóxico ao organismo, sabe? E a resposta que foi dada foi exatamente essa, foi uma rejeição, não é o material utilizado, foi uma rejeição do organismo. E era um processo inflamatório, sabe? Então, assim, aí as pessoas, infelizmente, o mercado tende isso e falta clareza também, né? Tanto porque esse termo rejeição paciente... é um termo mais específico mesmo para enxertos, para transplante, entendeu? E que a gente precisa usar uma substância dita imunossupressora, né? Mas quando há um processo inflamatório, e aí de natureza até mesmo bacteriana, pode ter sido alguma situação, não sei o que aconteceu, mas se ocorreu algum tipo de processo infeccioso, né, pela técnica de colocação, aí eu não tenho como julgar. Mas se isso aconteceu, é um processo totalmente tratável, tá certo? Eu não assim, em muitos anos eu não tenho acompanhado nenhum tipo de situação dessa natureza. Acho que foi um caso em 14 anos ou 2, não me lembro, mas é muito, 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 muito infrequente. E se acontecer, isso é uma coisa também totalmente gerenciável, não é? Porque assim, o processo de rejeição é uma coisa seríssima, né? É um processo muito complicado, que envolve toda uma cadeia metabólica envolvida, e assim, tanto que quando se vai fazer um transplante de um órgão, você precisa tanto ver que se o doador e o receptor são biocompetentes, como a gente chama, justamente para que a gente evite, aí sim, o efeito de rejeição, que é rejeição pelo órgão, rejeição do enxerto. Então, alguém fez um transplante de rim, por exemplo, e houve um processo de rejeição. Mesmo com a biocompatibilidade previamente estudada, ainda assim, a presença do imunossupressor é importantíssima a fim de que haja aquele processo inicial, aquele período inicial de adaptação. Mas isso não tem nada a ver com implantes, tá? Então, às vezes também... Tá certo, professor. Obrigada. Professor Sabac, me permita só uma contribuição, pode ser? Para assim, talvez possa ter sido uma reação idiosincrásica, não é? Então, a gente não pode esquecer que existe a idiosincrasia e que o organismo de um indivíduo ele pode responder de uma forma bem peculiar, bem pessoal a um medicamento. Esse tipo de reação é um tipo de reação rara, né? E que normalmente pode ter, geralmente tem uma base genética, não é em todos os casos, mas que pode acontecer, né? Mas eu entendi perfeitamente a questão do termo rejeição, né? Que não é o melhor termo que se aplica a uma situação como essa, né? Pode ter sido um processo inflamatório, um processo infeccioso, ou mesmo uma reação idiosincrásica, né? Só uma contribuição, uma humilde contribuição. E as reações idiosincráticas, elas são conhecidas, né? Como a senhora mesmo colocou, são raríssimas, mas as idiosincrasias estão cada vez mais estudadas, né? Com o avanço aí da
controlar, né, e também da imunologia, né? Então, esses processos que são absolutamente imprevisíveis, né? Ou quando se já tem um histórico familiar, um histórico genético, né? Como a senhora falou. E a relação, professor, vai ser sempre risco-benefício, não é? Vai ser sempre essa. Então, não tem para onde correr. Então, é uma tecnologia bastante segura, ficou bastante claro aqui. Parabéns, professor. Muito orgulho. Muito obrigado. Gente, visto que nosso tempo é curto, vamos fazer só mais uma pergunta, quem levantou a mão. E se o professor permitir que essas pessoas tirem suas dúvidas no direct dele, se ele permitir, porque nosso tempo está curto, ainda temos outra palestra, certo? Então, certo, professor? Se o senhor concordar... Não, tranquilo, pode sim. Infelizmente, nosso tempo é curto, né? Então, quem quiser perguntar, gente, pode se dirigir ao professor. Professor, boa noite. Boa noite. Eu queria saber a relação dos anticoncepcionais femininos com o risco de trombose, porque as pílulas, elas aumentam o risco e tem pessoas com predisposição. Então, é o método ideal? Exatamente. Olha, como o paciente quando a paciente tem um histórico de trombose, aí sim é uma questão bastante previsível, né? Porque antes de se fazer a terapia com implante hormonal, obviamente que o paciente será totalmente investigado, né? Vários exames serão requeridos antes da decisão pela utilização desta forma farmacêutica. Então, se a paciente apresentou histórico de trombose, tá certo? Então, muitos hormônios contraindicados nessa situação, tá? Então, se verifica isso através de exames, através de anamnese, então são contraindicados sim, quando a paciente tem histórico de trombose, alguns tipos de hormônios sim. Alguns, não são todos, né? Então, alguns sim têm essa contraindicação. Muito bem colocado, muito bem lembrado. Prontinho. No Instagram do Cafarma, nós estaremos botando uma caixinha de perguntas, onde vocês poderão estar incluindo essas perguntas lá, certo? Desde já, quero agradecer ao professor Wilson Sabac, né, que ele é mestrado em Geoquímica e Meio Ambiente, né, pela Universidade Federal da Bahia, e professor auxiliar da Universidade do Estado da Bahia. Professor, muito obrigado pela sua palestra. Foi incrível, viu? As portas estão abertas para qualquer hora, certo? Muito obrigado em nome do Cafarma, da coordenadora Ana Patrícia, viu? Sucesso. E agora eu passo a palavra para Eric. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a todos. Eu sou o Eric Rian, faço parte da coordenação cultural do Cafarma, certo? E antes de prosseguirmos com a nossa próxima palestra, eu gostaria de avisar a vocês que a nossa palavra-chave de hoje é farmácia, certo? Então anotem, porque vocês vão precisar para colocar na lista de presença, e vão receber através de um link por e-mail, e também está disponível na bio do Instagram do Cafarma. Vale ressaltar também que vocês têm até as 23 horas para preencher a lista, certo? Bom, a nossa próxima palestrante é a doutora Emily, que é graduada em Farmácia Generalista na Universidade Estadual de Ponta Grossa, além de residente multiprofissional em saúde do idoso no Hospital Universitário desta mesma universidade. Doutora Emily, seja muito bem-vinda, tá? Pode começar. Olá, vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Sim. Tudo bem com vocês? Sim. Boa noite a todos. Boa Eu noite. vou projetar aqui a minha apresentação, tá bom? Tá aparecendo certinho? Sim. Sim. Então beleza, vou começar. Então hoje eu vou trazer um pouquinho sobre a atuação do farmacêutico na residência multiprofissional. Vou falar um pouquinho sobre a residência, o que é,
o cotidiano nosso, o que nós fazemos atuando como farmacêutico na residência. Então, como ele já falou, me formei, sou recém-formada, né? Me formei no início desse ano, pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, e logo ingressei como residente farmacêutico do programa Saúde do Idoso. Então, não sei se todos sabem sobre a residência, então coloquei aqui que a residência ela constitui modalidades de ensino de pós-graduação lato sensu sobre forma de curso de especialização. Então, assim, após a finalização da residência, você sai com o título de especialização, então ela é considerada uma pós-graduação. Ela tem duração de 2 anos, graduação. Ela possui uma carga horária tanto pesada, né, são 60 horas semanais, sendo que 40 horas são prática e 20 horas são teóricas, né, voltado para parte de aulas. E possui uma bolsa de 3.330, que foi aprovado um aumento de 20% dessa bolsa, que vai ser vigente a partir de janeiro de 2022. Então, vai passar a bolsa para 4.100. E o ingresso da residência é através de provas, né, que tem modelos diferentes de acordo com a instituição. Então, o interessante da residência multiprofissional é que ela engloba diversas áreas. Profissionais de diversas áreas, como enfermagem, fisioterapia, odontologia, farmácia, educação física, psicologia. Existem outras áreas, depende da instituição, né? Tem nutricionista também. E o interessante é que você consegue aprimorar os seus conhecimentos, né? Você consegue ter conhecimentos de outras áreas. E isso é o interessante da residência multiprofissional, você adquirir outros conhecimentos. Então, a residência, ela é dividida em vários programas, principalmente aqui, por exemplo, tem o programa de urgência e emergência, que é focado nos pacientes do pronto atendimento, o intensivismo, focado para pacientes da UTI, a neonatologia, né, pacientes neonatos e pediátricas, e saúde do idoso, que é o meu programa. Cada um tem sua especialidade, né, tem focos distintos. Porém, como farmacêutico, a gente atua na farmácia como global, não tem uma diferença no programa, apenas em aulas que são bem diferentes. E, infelizmente, no final da residência, nós precisamos apresentar um trabalho de conclusão de residência. É como se fosse o TCC, que tem que ser apresentado para conseguir o diploma. Pode ser um artigo, né, ou uma revisão de literatura. Se você conseguir publicar esse artigo, pelo menos aqui, não sei se outra instituição é diferente, se você conseguir publicar o artigo, você não precisa fazer a defesa, né, a apresentação em si. E quais atividades os residentes farmacêuticos exercem? Então, nós somos divididos em residentes do primeiro ano, que a gente chama de R1, e os residentes do segundo ano, os R2. E nós somos divididos em setores meio que distintos. Como R1, nós somos focados mais na farmácia hospitalar. Então, durante um ano, nós somos divididos em dispensação, logística e farmacotécnica. Então, vou falar um pouco do que cada setor faz. Na dispensação, nós fazemos avaliação da prescrição. Então, nós vamos avaliar a prescrição de cada paciente. Avaliar a dose, posologia, a forma farmacêutica, a via de administração, se possui interação do fármaco com o nutriente, as interações medicamentosas. Nós avaliamos também os exames laboratoriais para avaliar a taxa de filtração glomerular, que é basicamente avaliar a função renal do paciente, pois altera a dosagem dos medicamentos. Então, nós conseguimos fazer o manejo através da avaliação laboratorial
dos medicamentos, principalmente os antimicrobianos. Então, se a gente observar alguma alteração da função renal desse paciente, a gente entra em contato com o médico para alterar a dosagem desse antimicrobiano. Fazemos também a avaliação dos anticoagulantes através de exame laboratorial do RNI. Também fazemos a aprovação, né, a liberação do cloreto de potássio, que é um medicamento potencialmente perigoso, né, pode levar a óbito. Que mais? Nós fazemos também a conferência farmacêutica, porque assim, na dispensação nós seguimos um fluxo. Primeiro, faz a avaliação da prescrição, os farmacêuticos. Após essa liberação da avaliação, a gente libera para os técnicos de farmácia separar cada medicamento para cada paciente, e depois nós fazemos conferência farmacêutica, que é uma checagem do que o técnico fez, né, para ver se está de acordo para fazer a liberação e garantir a segurança do paciente. E, além disso, nós fazemos capacitações desses técnicos, né, para ter um serviço de qualidade. Quanto à logística, basicamente, esse mês eu estou na logística, acho que eu vou ficar até próximo mês, se eu não me engano. Então, basicamente, é ajuste de estoque, recebimento, aquisição, controle, planilhas e planilhas para fazer o controle de medicamentos controlados. O que eu mais acho na logística é a liberação de vacinas. As vacinas antitetânicas, né, que existe um protocolo para pacientes com trauma. O médico, ele solicita a vacina e a gente faz a avaliação se esse paciente realmente precisa da vacina. Se precisar, a gente leva, acompanha a administração, se foi administrado de forma adequada. E aí, após, a gente faz uma evolução no prontuário de que foi administrado. Então, eu acho bem interessante essa área. Na farmacotécnica, é mais um serviço técnico e não muito farmacêutico. O farmacêutico, ele vai fazer o POP, né, o POP da vida, vai avaliar o trabalho da técnica, né, que está fazendo o serviço, pois é um serviço mais manual, e vai fazer indicação quanto que foram feitos por mês de líquido, de sólido. Então, na farmacotécnica, basicamente, a unitarização, pois os medicamentos, ele vem em blister, né, com vários comprimidos, cápsulas. Nós vamos unitarizar para liberar de forma unitária para o paciente, com todas as informações do medicamento. E nós vamos fracionar os líquidos, que nada mais é que um frasco de lactulose, por exemplo, tem 100 ml, nós precisamos fracionar para 10 ml para conseguir liberar para o paciente. O farmacêutico atua ali, mas, como eu falei, fazer o procedimento operacional padrão, evitar a contaminação cruzada, avaliar os procedimentos, se tem alguma coisa para melhorar nesse setor. Então, é mais nesse sentido. Mas, nós residentes também fazemos bem a parte técnica da farmacotécnica, né, por falta de funcionário. Então, com o R2, né, o residente no segundo ano, é a parte mais clínica. Eu não vou conseguir detalhar exatamente o que elas fazem, mas vou tentar englobar o geral. Então, elas primeiro passam pelo CCH, que é o controle de infecção hospitalar. Elas vão avaliar o uso dos antimicrobianos, se está de forma correta ou não, as infecções que estão ocorrendo no hospital, vão isolar o paciente, se for necessário. É basicamente isso. Elas também fazem o manejo da vancomicina. A vancomicina é um antimicrobiano. Ele é nefrotóxico, né? Ou seja, ele é tóxico para o rim, e ototóxico, tóxico para os ouvidos. Então, elas conseguem fazer o manejo desse medicamento através da dosagem da vancomicina. Então, elas solicitam, se for necessário, a dosagem da vancomicina, conseguir manusear a dosagem desse medicamento, né, a fim de evitar doses tóxicas. Além disso, elas fazem visita na UTI, elas acompanham esses pacientes críticos,
Elas fazem visitas, acompanham, se for necessário, elas fazem intervenções. Tudo que é dúvida dentre médicos, os internos médicos, os enfermeiros, eles tiram dúvidas com elas, né, em questão farmacológica, dose, ajuste de função renal e entre outros serviços. E elas também fazem farmácia clínica, que é mais voltado para a conciliação medicamentosa. A conciliação medicamentosa é quando o paciente tem admissão, né, ele chega no hospital e nós precisamos levantar dados desse paciente sobre os medicamentos que ele utiliza, né? De uso contínuo. Os medicamentos que ele utiliza para diabetes, então vamos trazer esses dados para o médico, para ele conseguir prescrever e para prosseguir o tratamento durante a internação. O que mais eu ia falar? Nada impede que a gente atue em outros setores se for necessário. Eu estou na dispensação, mas precisa de um residente lá na farmácia do centro cirúrgico, que foi o que aconteceu no início do ano. Nós estávamos sem funcionário na farmácia do centro cirúrgico, e aí mandaram os residentes, né? Sempre sobra para os residentes. E aí nós fomos para lá. Existem pontos negativos e pontos positivos. Doutora? Acho que o seu telefone está desligado, o microfone. Ficou mudo. Está mudo. Gente, boa noite. Aproveitando que ficou mudo aí, a palavra foi farmácia ou foi fármaco? Por gentileza. Farmácia. Obrigada, porque eu estava com fone, o fone estava meio ruim aqui. Obrigada. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Foi por muito tempo, será? Não, 2 minutos. Foi não. Não? Então tá bom. Deixa eu só projetar aqui. Parou na farmácia clínica ou não? Foi mais adiante? Foi sobre o centro cirúrgico que parou? Isso foi. Isso aí mesmo. Então tá bom. Então nós, fomos atuar lá no centro cirúrgico. E aí, como eu falei, né, os pontos positivos é que a gente acaba aprendendo um pouco mais, né? Em questão dos instrumentos hospitalares, coisas que a gente não tinha contato. Um outro ponto negativo é porque a gente acaba tendo serviço um pouco técnico, né, e não muito farmacêutico. Então, quanto às aulas, são divididos em eixo comum, eixo transversal e eixo específico. Então, aqui, por exemplo, não é um padrão, acho que depende de cada instituição, toda quarta-feira, e são divididas nesses eixos. Então, o eixo comum engloba aulas para todos os residentes, não importa o programa que o residente está inserido. O eixo transversal é específico para o programa, que nem o meu, é só para a saúde do idoso, só para os residentes da saúde do idoso. E aí tem o eixo específico voltado para a farmácia, né? Só para os farmacêuticos e residentes. Quanto ao programa Saúde do Idoso, ele tem alguns aspectos distintos dos outros programas. Por exemplo, toda quinta-feira, nós temos, no período de manhã, nós temos discussões sobre casos clínicos, que é bem importante porque envolve todas as profissões dos residentes do programa de idoso. Enfermagem, fisioterapeuta. Então, é bem legal porque você consegue aprender diversas áreas, né, um pouquinho das áreas, abranger os seus conhecimentos, não focar só em farmácia, só em medicação, Então, engloba várias áreas. Então, isso é bem legal. E no segundo ano, nós temos a participação da atenção gerontológica, que é um olhar, né, diferenciado para os idosos.
Então, eles, toda terça-feira, se eu não me engano, eles fazem essa atenção na clínica médica. Então, é uma visita beira-leito para esses pacientes, com um profissional de cada área, do idoso. E aí eles discutem um caso, faz como posso dizer, um melhor atendimento para esse paciente que necessita de uma maior atenção. E no segundo ano também, nós farmacêuticos, nós vamos para a ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência dos Idosos, que é o asilo, né? Então, a gente, por um período, nós vamos para lá atuar como farmacêutico, parte multi, atender esses idosos, ver a necessidade dos idosos. Tem uma ILPI aqui que possui uma farmácia, uma pequena farmácia hospitalar, e tem uma farmacêutica responsável, então você consegue atuar juntamente com ela, né, para melhorar o atendimento dos idosos. Então é bem legal. Eu ainda não participei ainda da atenção gerontológica, só próximo ano, estou bem ansiosa. E aqui eu trouxe alguns pontos negativos da residência. Não é para assustar vocês, né? Não é para fazer com que vocês desistam da residência, mas é só para vocês terem ciência disso, se alguém tiver interesse, do que vocês vão encontrar. Como eu falei, a carga horária é muito pesada. Nós fazemos plantões de 12 horas todo dia, né? Só nas quarta-feiras que nós temos aulas o dia inteiro. Lógico, tem folga, mas é uma carga horária muito pesada. Dá um grande desgaste assim, emocional e físico. Tem a questão do TCR, né? Que você inicia a residência já pensando que vai ter que fazer o TCR. E aí isso já é uma responsabilidade. Você só vai conseguir o diploma se apresentar esse TCR. Então já é um peso a mais. E o serviço, ele, na verdade, a gente atua muito como tampa-buraco, na maioria das vezes. Não tem funcionário ali, manda os residentes. Isso é meio desgastante para nós, né? Porque a gente acaba atuando um pouco como técnico e como farmacêutico. E a gente está com sede de aprender. Então, a gente acaba tendo falha nesse sentido. Nós estamos lutando muito para que isso diminua, né? A gente atua mais como farmacêutico, que é o que a gente quer, não como técnico, não como tampa-buraco. Estamos aos pouquinhos conseguindo, né? Com muita luta. E pelo que eu vejo, não é só aqui que isso acontece. Em outros lugares que eu conheço alguns residentes que trabalham em um hospital, acho que de Curitiba, se não me engano, ela também reclama da mesma questão. Então, não é para desanimar, né? Que nem tudo são flores. Mas, lógico, existem os pontos positivos, que são a experiência na área hospitalar e clínica. Eu escolhi a residência, uma porque eu sou recém-formada, então eu precisava adquirir experiência em alguma área. E eu sempre me interessei muito pela clínica. Então foi um do motivo que eu escolhi a residência, né? Para aprimorar e ter experiência mesmo, né? Então acho que é muito válido, principalmente para os recém-formados, né? Para adquirir e dar um up no currículo, né? Porque a especialização. E além disso tem a bolsa, né? Que já é maior que a bolsa do mestrado, então já ajuda bastante. Eu ainda fiquei indecisa, né? Se eu faria o mestrado ou uma residência. Mas aí tem a questão de como você vive, né? Então a bolsa da residência é maior. Outro ponto positivo, como eu já tinha dito, é o contato com outras profissões, né? Você não fica só focado ali na farmácia ou sobre medicamento, administração. Então você aprende outras áreas. Isso é bem legal. Os pacientes, a gente vê muito sobre conflitos familiares, que envolve assistente social. Isso é muito interessante. Então, isso é bem legal. É mais prático, né? Você não fica tanto só teoria. Então, você aprende na prática mesmo, no dia a dia. E como eu falei, após a conclusão da residência, dá um up aí no currículo para conseguir abranger o mercado de trabalho, conseguir abranger a oportunidade de trabalho.
Aqui eu deixei o meu contato no Instagram, se alguém tiver alguma dúvida durante aí a jornada, essa caminhada como farmacêutico. E o meu e-mail também, se alguém quiser entrar em contato, fico à disposição. Obrigada, gente. Se tiver alguma dúvida, podem perguntar. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Opa, boa noite. Boa noite. Tá, meu nome é Fabian e eu não entendi direito ali na hora que você falou, quando a gente escolhe a residência e que está indo para a residência, a gente pode escolher a área que a gente quer atuar, ou essa área a gente não escolhe, é de acordo com quando a gente chega lá e demanda essa área para a gente. E outra coisa também, em relação a como a gente está na residência, você, no caso, você já tem a sua carteira do CRF ou você pode deixar para tirar depois, estando na residência? Esse da área, você perguntou a área hospitalar, clínica ou porque programa? Isso, dentro do programa, você tem ali, né, intensivista, na UTI, você tem na logística, você tem várias áreas ali. Você pode escolher a área que você quer atuar ou não? Então, quando você faz a inscrição, pelo menos aqui, né, eu não sei em outros locais, na inscrição para você fazer a prova, você já coloca qual área você quer, qual programa você quer, se você quer intensivismo, se você quer pela urgência e emergência, ou entre outros. Deu para entender ou não? Não, deu sim. Deu? Então você já escolhe na inscrição, já. Você faz a inscrição, antes de fazer a prova, né? Você já escolhe. Qual que era a outra pergunta? Em relação ao seu registro como farmacêutico, se você já tem, você é obrigado a ter o registro para poder atuar como residente ou não? Nós somos obrigados, porque assim que eu me formei, ainda demorei para tirar o CRF, só que para fazer a matrícula eu precisava do meu CRF, nem que se fosse o protocolo. Eles exigem isso. Que você tenha o CRF. Até porque a residência é exclusivo, você não pode exercer outra profissão. Outra profissão assim, quero fazer plantão numa farmácia de dispensação. Você não pode. É exclusivo, você só pode fazer a residência. Isso aí, pela carga horária também. Não, nem dá, impossível. Tá certo, tá bom, obrigado. De nada. Qual que é? Oi, Emily, é Ludmila. Oi, amei, tudo bem? viu? Foi maravilhoso. Você gostou? Tenho uma pergunta. Como foi a sua rotina de estudos para você fazer residência? Eu peguei como base os conteúdos que eles pedem aqui. Eu acho que cada instituição eles acho que pedem conteúdos distintos, eu não sei te dizer. Mas aqui tem um edital, eles têm os assuntos que eles são obrigatórios, que você precisa fazer, e eu estudei muito com base nas provas anteriores, que eu acho que isso é primordial estudar, eu acho que não tem como, sabe? Você pega... Acho mais fácil você pegar provas anteriores, né, dos outros anos, e ver o que você tem de conhecimento, o que você precisa aprimorar, o que você precisa estudar, e foi aí que eu estudei. Foi dessa forma. Certo, então as provas te ajudaram bastante, né? E os materiais, foi fácil de encontrar? Materiais eu peguei livros, eles exigem que nem... porque assim, tem o específico de farmácia, que é a prova específica, só questões de farmácia, e tem os que engloba saúde coletiva. Então eu estudei através de materiais que eu pesquisei assim, no Google, que eu achei site seguro, assim, e livros, né, da farmácia. Farmácia clínica, farmácia hospitalar. É muito farmácia hospitalar que cai em questões. Certo, entendi. Muito obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então acho que encerramos, né? Bom, doutora, muito obrigado pela presença, tá? Eu que agradeço. E também por contribuir, né, conosco, os seus conhecimentos, por dividir com a gente.
Eu que agradeço pelo convite. Bom, agora eu passo a palavra para a Alexia. Boa noite, pessoal. Por aqui, né, finalizamos mais um dia de jornada. Desde já quero agradecer a todos e principalmente aos doutores que estão presentes.